26 anos de idade, Ashbel Green Simonton, ao terminar seu curso no seminário de Princeton, recebeu vários convites para pastorear igrejas grandes nos Estados Unidos. Seu chamado ministerial, porém, era para o Brasil. Muitos amigos tentaram convencê-lo, dizendo: Simonton, você é louco em deixar a sua mãe já idosa, seus pais, sua cidade, seus amigos, seus parentes, sua igreja, o conforto e as regalias dessa terra, para ir para um país tão distante, tão pobre e tão devastado por doenças endêmicas. Isso não é seguro para você. Ele respondeu: não há lugar mais perigoso para o homem do que fora da vontade de Deus. Porém, o lugar mais perigoso é totalmente seguro quando se está fazendo a vontade do Senhor. Apesar de todos os riscos, este ainda é o lugar mais seguro do mundo para estar. Simonton morreu em São Paulo aos 34 anos de febre amarela. A história de Ashbel é uma bela história de como a grandeza de Deus, as belezas do nosso Senhor deve ser anunciada em todo o mundo, em todo o nosso planeta, em qualquer lugar que for, mesmo que sejam os mais distantes, os mais perigosos. Esse missionário, ele saiu do seu conforto, mesmo que os seus pais estivessem tristes pela sua partida, sabendo que iria para um país tão complicado que o Brasil naquele tempo, com doenças, um Brasil com uma enorme confusão ainda nas questões religiosas, uma época que a Igreja Católica dominava e tinha várias restrições para entrar no Brasil. Nós temos então Ashbel que vem para o Brasil e através da vida dele nós somos herdeiros, porque ele que fundou a Igreja Presbiteriana aqui do nosso país e que viveu por pouco tempo, mas que deixou uma herança inegável, uma herança riquíssima, e que hoje nós podemos agradecer a Deus por tudo que ele fez como um missionário, como um servo de Deus. Ele insistiu em fazer a vontade de Deus. Esse é um grande exemplo de que nós, como igreja, como povo de Deus, nós devemos fazer o mesmo. A Igreja Presbiteriana, ela compreende que a única regra de fé e prática é as Escrituras. E por isso, obedecer às Escrituras é o mais importante, mais do que o conforto, mais do que a cultura ou crenças pessoais. É por isso que, ao estudar as Escrituras, nós percebemos a grandeza que a Palavra de Deus é, porque Deus, quando nos cria, Ele nos cria para adorá-lo, independente das situações, das circunstâncias. E por isso que Ashbel foi tocado por esse Espírito, por essa palavra tão grandiosa, que leva os servos de Deus a querer pregar o Evangelho, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, às controvérsias, às inimizades, por compreender que a palavra de Deus ela é luz, ela ilumina o caminho das pessoas, mudando por completo, transformando elas, regenerando a sua alma e como pessoa transformando por completo todas as esferas da raça humana. Daí nós então compreendemos a importância da pregação do Evangelho verdadeiro, fiel das Escrituras. Quando nós lemos a carta de Pedro, nós podemos notar que Pedro ele também tem esse desejo de mostrar às pessoas que aquilo que nós acreditamos, nós cristãos, defendemos como fé, não é uma história inventada, bem construída para enganar as pessoas, mas é uma história verdadeira e de algo que transforma o pecador, que transformou vários pecadores e continua transformando, porque é a história de Cristo, esse Cristo que veio ao mundo e mostrou que Ele é o Messias, o Salvador, aquele que salva a humanidade de seus pecados e, portanto, da morte eterna. Por isso, assim como Ashbel, que vem para o Brasil na certeza de que a palavra de Deus ela é verdadeira e que o melhor lugar de se estar é obedecendo a palavra de Deus, assim também a Igreja Presbiteriana ela segue em frente
na certeza de que a palavra de Deus tem que ser pregada, que a única regra de fé e prática é as Escrituras, e que, portanto, nós temos obrigação de pregá-la com fidelidade, porque ela é a única palavra que pode mudar a vida da pessoa. Não é um argumento sociológico, filosófico, nenhum argumento desse é capaz de transformar um ser, a alma da pessoa, mas a palavra de Deus sim, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o único instrumento que Deus deixou para que as pessoas conhecessem Cristo, e através desse conhecimento elas são libertadas do seu pecado e elas vivem agora para Deus. Por isso, eu gostaria de meditar com vocês nesse texto tão belo de Pedro. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ao ler esse texto, nós percebemos que Pedro já não é mais aquele Pedro vacilante dos evangelhos, aquele que estava pronto para morrer por Cristo e depois já o negava. Pedro agora cresceu, ele compreendeu aquilo que Jesus tinha dito para ele lá na praia, lá em João, vai nos dizer isso, quando Jesus olha no olho dele e o convida para ser o líder da igreja, apacentando as suas ovelhas. Pedro então aceitou isso, porque ele sabia muito bem que o chamado de Cristo para ele não teria volta. Ele teria que seguir em frente, porque era irrecusável, era irresistível. Pedro segue o seu caminho, depois que Jesus vai assunto ao céu, ele começa então a assumir a responsabilidade de líder que ele realmente era, para levar os discípulos e toda a igreja a um caminho de fidelidade a Deus. E esse caminho levaria, claro, ele a defender o Evangelho perante as pessoas, as autoridades. E ele o fez muito bem, quando fez um discurso em Atos, ali aquelas pessoas, e ele, no seu discurso, ele mostrou muito bem que Jesus foi rejeitado, mas que Jesus, ele continua sendo o Salvador, ele reina para todo sempre, e ele tem que ser acreditado, ele é o único que pode salvar cada um de nós. E nessa carta, ele vem então defender Jesus perante os falsos mestres. Ensinavam doutrinas totalmente contrárias ao Evangelho, porque faziam um mix de doutrinas. Esses falsos mestres pegavam a filosofia grega, pegavam o misticismo e pegavam tudo isso e juntavam com o cristianismo, ensinando aqueles irmãos esse cristianismo sem Cristo. Pedro então vai orientar aqueles irmãos, dizer: olha, vocês não devem acreditar nisso, porque a nossa fé ela é diferente. Por isso, ele nos ensina que o Evangelho de Cristo não é baseado em fábulas engenhosamente inventadas. E esse é um ponto muito importante para nós compreendermos na nossa época, quando nós temos tantas filosofias, tantas teologias que falam que é o estudo de Deus, mas que mesclam uma série de outras coisas, tantas coisas religiosas que nós temos na televisão, na internet, e que acabam nos confundindo e que nós perdemos o foco. Já não sabemos mais qual é o cristianismo verdadeiro, mas as Escrituras nos ensinam como identificá-las,
Como saber se eu estou realmente seguindo o Cristo verdadeiro ou fábulas inventadas pelos homens? Pedro, então, nos ajuda nisso, porque ele vai dizer, olha, a nossa fé não está baseada nessas fábulas. Então, há uma diferença entre a fé verdadeira e essa fé construída por aqueles que são crédulos, aqueles que acreditam em alguma coisa, uma fé apenas na fé. Essa fé na fé que nós podemos dizer que é credulidade, é crer em qualquer coisa, elas são baseadas em costumes, invenções, através do pensamento da pessoa, através até de um acontecimento real. Inventa-se uma história e replica essa história e as pessoas então acreditam nisso. No Brasil nós temos várias histórias assim e que foram construídas e que, através dessa construção agora as pessoas adoram uma série de coisas. Pensando nessas histórias, eu me lembro quando meu pai ele contava na fazenda, eles andavam muito a cavalo naquela época e tinha que andar também à noite e passava perto de lugares que parecia que era assombrado. E um lugar desses, ele se lembra ao contar para mim que ele passava e os amigos dele também passavam naquele local e de longe tinha uma mata e nessa mata eles olhavam de longe, tinha um brilho muito forte à noite e esse brilho fazia como algo, como a silhueta do vento, né? O vento fazia algo ali e aquilo se mexia e ninguém conseguia e não tinha coragem de passar dentro daquela mata porque dizia que era assombrado, porque tinha fantasmas ali, porque existia uma luz ali que se movia. Então ninguém tinha coragem de passar naquele lugar. Todos passavam a largo. Certo dia, ele resolveu tirar prova disso para saber o que estava acontecendo. E ele então, chegando perto, ele percebeu algo muito curioso. Ele percebeu que ali as aranhas tinham feito uma teia de aranha muito grande. E aquela teia de aranha, quando era noite, os vagalumes ficavam naquela teia de aranha. E o vento batia na teia de aranha e aquela luz dos vagalumes fazia então aquele brilho de longe e as pessoas confundiam achando que era assombração, fantasmas, essas coisas. Perceba que essa pequena história vivida pelo meu pai mostra o quanto a superstição no Brasil é grande. E nessa superstição então cria muitas histórias. Histórias que parecem para muitos verdadeiro, porque é algo que aconteceu, é algo verídico, mas que as pessoas acrescentaram um elemento ali, e esse elemento é essa credulidade, acreditar em uma coisa que você não tem prova daquilo. Pedro vai dizer então que isso é uma construção, isso sim é algo bem engenhosamente inventado, porque aconteceu algo e você inventa algo atrás dali. Assim também são os mitos são criados dessa forma. Existe algo verdadeiro, mas acrescenta-se, e ao acrescentar, aquele mito se torna algo muito poderoso. No Evangelho nós estamos percebendo que Jesus vai mostrar isso, o grande problema do homem é porque ele acredita em muitas coisas que não são reais. Por isso Jesus vai dizer que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus está dizendo que nessa construção humana de tantas adorações profanas, adorações ao imperador, adorações a pessoas e a outros deuses, são construções humanas e que Jesus vem então para dizer, olha, eu estou aqui para dizer a verdade, eu sou o Salvador. Então a verdade, essa verdade pode libertar vocês dessas fábulas, é o que Pedro está dizendo. A nossa fé não está baseada nessas fábulas engenhosamente inventadas. Mas qual a prova disso? Alguém poderia perguntar. Os discípulos inventaram isso também? Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares. E essa é a diferença de uma fábula e de algo que aconteceu. Pedro está dizendo que a fé evangélica ela não está baseada em algo que foi inventado sem provas, mas sim com provas. E quais são as provas? As testemunhas. Lembrando que testemunha, na época, era importante. Jesus vai ensinar que eu deveria buscar 2 ou 3 testemunhas para ir ao irmão que me ofendeu, para que
ele perceba que eu estou atrás dele para reconciliar. Então, essas testemunhas são importantes para ver se esse irmão vai me perdoar ou não. Então, as testemunhas é importante na época, como é na nossa época também. E essas testemunhas, então, elas mostram se aquilo é verdadeiro ou não. O que Pedro está dizendo é que eles são as testemunhas oculares. Os discípulos, eles viram a cor dos olhos de Jesus. Eles ouviram as palavras de Jesus. Então, eles eram testemunhas que viram, estavam presentes. E essas testemunhas que passaram para os outros. E passaram a palavra fidedigna, fiel. Por isso, então, Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares. Nós vimos, nós observamos, nós sabemos muito bem qual o tom da voz dele, as palavras que ele disse, como que eram as atitudes dele. Então, ele é fiel e nós estamos falando daquilo que nós vimos. Nós não estamos inventando. Por isso que ele vai fazer esse contraponto com as fábulas que as pessoas inventaram e que não tem prova disso. Daí nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente verdadeira, porque ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, homens que viveram aquilo que Deus queria que eles vivessem, que foram testemunhas oculares, no caso aqui dos evangelhos. Então, para nós pensarmos hoje, como que eu vou acreditar realmente que Jesus veio ao mundo e era o Salvador? Porque aqui nós temos homens que viram, testemunhas oculares, e que agora estão falando para nós aquilo que aconteceu. As dúvidas, muitos podem ter, e podem até dizer, mas eu não acredito por isso e por aquilo. Você pode até não acreditar, você tem todo o direito disso, mas uma coisa é certa, isso é verdade. Não é apenas um escrito, um conto ou uma fábula, mas é a verdade de Deus para nós, porque esses homens estavam lá. Daí então, nós sabemos que a nossa fé ela está produzida nesses atos desses homens que estavam com Cristo. E eles então viveram com Cristo e agora eles podem dizer, a nossa fé está baseada num homem que veio, ele veio verdadeiramente, nós estávamos lá, nós ouvimos, nós vimos e agora nós podemos anunciar aos outros. Dessa forma, você, meu amigo, e você, meu irmão, é pensar que diante de tantas fábulas que nós temos no mundo, existe uma história verdadeira e essa é o Evangelho. É a palavra de Deus, é a história do nosso Cristo que veio ao mundo para dar para nós a salvação. Então essa é a grande certeza que nós temos, que a nossa fé não está baseada em fábulas engenhosamente inventadas, mas no Cristo vivo, aquele que veio e que sofreu, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Então que você acredite nisso também. Deixe essas invenções humanas de lado e acredite nesse Cristo, porque realmente Ele é real. Pedro comprova que o que ele está dizendo é verdadeiro, porque ele mostra para nós que ele estava lá, não só ele, mas todos os discípulos, como testemunhas oculares daquilo que aconteceu. E uma das provas que ele diz é que eles viram o próprio Cristo subindo ao céu, e ele diz que ele subiu com poder, honra e glória. A ideia de que Jesus cumpriu a sua missão e agora Deus, o Pai, entrega a Jesus o seu reinado. Ele se torna rei, agora ele governa de forma soberana. Quando Jesus disse aos discípulos, um tempo atrás, que ele receberia todo o poder vindo do céu, por isso poderiam acreditar nele e que ele daria força para os discípulos, para que esses discípulos também pregassem com poder. Assim nós temos no início de Atos, quando o texto diz lá, que aqueles discípulos poderiam ir pregar com todo o poder, esse poder que desceria sobre eles através do Espírito Santo de Deus, e esse poder estava sendo entregue a eles porque Deus entregou a Jesus. Jesus então entrega aos discípulos. E é nesse poder então que Pedro está dizendo que Jesus agora ele tem e que ele é recebido em glória e honra. A ideia de que Jesus é glorioso, ele é o próprio Deus. E então, ele é recebido assim, e por isso é verdade, é verdadeiro. Eles estavam lá, eles viram isso. A fábula é algo que as pessoas não conseguem comprovar, a não ser através das mentiras contadas. E no caso aqui,
eles estão falando a verdade. E a outra diferença que Pedro vai dizer de uma fábula e do cristianismo verdadeiro é que ele vai mostrar agora que o que eles estão escrevendo, a palavra de Deus, ela não foi escrita por uma particular elucidação. Ela não foi escrita porque eles resolveram escrever e conseguiram de forma particular na sua mente ali criar uma história. Ele está dizendo não, nós estamos falando o que nós vimos. Então nós acreditamos sim que Jesus, Ele é o Salvador e que a Escritura foi escrita com homens inspirados por Deus. Deus o capacitou esses homens através do Espírito Santo de Deus para escrever aquilo que Deus queria. É por isso que nós da Igreja Presbiteriana nós acreditamos sim que a Bíblia é a palavra de Deus. É aquilo que Deus quis que nós soubéssemos, está escrito aqui. E que, portanto, toda a palavra de Deus é inspirada. Então nós acreditamos na inerrância das Escrituras, sim. Ela não erra jamais. Acreditamos em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos que ela deve ser interpretada como palavra de Deus. E é claro, respeitando cada processo literário, respeitando a interpretação no tempo certo, na língua certa, mas compreendemos que ela sim é a palavra de Deus para nós. Então Pedro vai defender dizendo aqui que nós pregamos essa palavra, pregamos Cristo, porque nós compreendemos que um dia Deus, Ele mandou esse Jesus e agora nós podemos ver tão claramente como o sol do meio-dia, podemos ver que essa palavra ela é verdadeira. Ela sim é capaz de transformar as nossas vidas. E ele diz então no verso 20, quando ele fala assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia. Todas essas profecias que nós temos na Bíblia, ela vem de Deus, o Espírito Santo de Deus que inspirou esses homens a escrever. Falaram da parte de Deus, esses homens falaram da parte de Deus para o povo. E por isso nós compreendemos que essa palavra, sim, ela é verdadeira. Dessa forma, como descobrir qual é o cristianismo verdadeiro? Das fábulas inventadas. Está aqui. Nós precisamos crer nessa palavra. Precisamos compreender que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Há uma grande diferença nisso. Se eu digo que contém, eu quero dizer que certas partes eu não posso considerar como palavra de Deus. Mas se eu digo que ela é a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu acredito em toda ela. Como eu disse, respeitando a interpretação correta. Mas eu acredito nela, eu sei que ela não erra, eu sei que os princípios que ela está ensinando é verdadeiro. Eu sei que os eventos históricos aconteceram realmente. Então Pedro diz, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos porque nós vimos. E nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele confirma a cada dia aquilo que nós vimos. As coisas que são reveladas de Deus para cada um dos seus filhos. No caso aqui, para os discípulos, para aqueles que os profetas, os autores bíblicos. Esses sim, Deus revela e Deus então faz com que eles escrevam aquilo que Deus gostaria que escrevesse. Dessa forma, nós podemos repensar a nossa vida no tempo de hoje, quando muitas pessoas estão acreditando em fábulas inventadas por aí. Basta alguém ter um canal de televisão, uma pessoa ter uma boa oratória, ter uma boa música, e logo as pessoas creiam que isso é palavra de Deus. Elas aceitam como se fosse a palavra absoluta, a verdade absoluta de Deus para elas. Porque tem uma música com uma melodia muito bonita, ou tem um pastor com palavras muito eficazes, palavras que os nossos ouvidos gostam de ouvir. Então nós acreditamos como se isso fosse a verdade de Deus. Mas nós temos que lembrar que a verdade de Deus ela está na Bíblia. Por isso eu devo consultá-la, eu devo estudá-la para compreender se realmente ela ou a pessoa que está falando sobre ela está falando de forma verdadeira.
Em Atos nós podemos ver que existe um público bastante rigoroso nisso, os bereanos. Eles sempre consultavam a palavra de Deus para saber se os discípulos estavam falando aquilo que era verdadeiro. Nós precisamos ter essa mesma atitude. Sempre quando alguém falar sobre Deus, falar sobre Jesus, é consultar as Escrituras para saber se aquilo realmente é verdadeiro. Nós não podemos trocar o conteúdo verdadeiro das Escrituras pela forma que ela é pregada, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós pegamos todo esse conteúdo belíssimo que a palavra de Deus tem, nós trocamos eles, deixamos eles por causa da forma que está sendo pregado. Então nós preferimos aceitar uma forma bela, bem construída, engenhosamente construída, do que aceitar a simplicidade do Evangelho. Nós temos, no nosso tempo, muitas dificuldades quanto a isso. Pessoas dizem, eu não vou acreditar naquele pregador, porque aquele pregador não sabe ensinar da forma correta. Eu prefiro acreditar no outro. E acaba que essa troca é apenas pela forma, porque alguém tem uma forma melhor de se ensinar, não se olha o conteúdo. E o conteúdo, como está? Devemos observar o conteúdo. Esse conteúdo é verdadeiro, como Pedro está dizendo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses homens que estão falando na televisão, no rádio, que você está ouvindo, são homens santos, são homens que estão falando a palavra de Deus, estão ensinando as Escrituras, porque devemos pensar que o que Pedro está dizendo é que as Escrituras, elas agora estão fechadas, o cânon. Então, os homens de Deus escreveram essa palavra, inspirados por Deus. Agora, nós, como povo de Deus, os homens de Deus agora, nós precisamos ser homens santos também, mas para ler as Escrituras e deixar o Espírito Santo iluminar a mente e coração dos pregadores, de nós todos, e assim nós transmitirmos aquilo que está escrito aqui. Então, o profeta verdadeiro na nossa época é aquele que prega o que está escrito aqui, é aquele que é fiel à palavra de Deus, é aquele que entende que tudo que Deus queria nos informar, nos ensinar, está escrito na palavra de Deus. Agora, o nosso papel é apenas interpretar, através do Espírito Santo de Deus, que nos dá capacidade, através dos estudos, compreender essa palavra e transmitir de forma fiel àqueles que precisam. Sendo assim, eu gostaria que você, nesse tempo, nessa semana que a Igreja Presbiteriana está completando mais um ano de vida, por causa de um missionário que deixou a sua vida boa num país bom, para pregar o Evangelho aqui, e pregou de forma fiel. Nós agora somos herdeiros dele, porque ele acreditou nesse Cristo, que morreu na cruz. Então, esse missionário veio ao nosso país, pregou o Evangelho de Cristo. E agora nós vivemos esse Evangelho, nós anunciamos a vocês, dizendo, não acredite nessas fábulas engenhosamente inventadas, não acredite. Acredite na palavra de Deus, a palavra de Cristo que está aqui. Jesus Cristo é o único que morreu na cruz, ressuscitou em glória, em poder, e agora com esse poder que Ele tem, Ele nos chama para pregar o Evangelho às pessoas, chama você que ainda não se converteu a se converter a Ele, porque Ele é o único que pode te levar até Deus, Ele é o único poderoso que pode fazer isso. Então, como identificar o Evangelho verdadeiro das fábulas? Através da palavra de Deus. Essa Bíblia é a única que pode te livrar dos erros, é a única que te pode conduzir no caminho certo. Então o que você necessita é ler essa palavra, é estudar a palavra de Deus. E a Igreja Presbiteriana está de portas abertas para receber você e a sua família, para nós aprendermos a palavra de Deus, porque esse é o costume da igreja, estudar a palavra de Deus. Nós compreendemos que ela é a única regra de fé e prática. Então as igrejas presbiterianas têm estudos bíblicos, reuniões de oração, estudando a Bíblia também, as mensagens que são pregações positivas, mostrando o que realmente o texto está dizendo. Você é convidado a participar conosco das nossas reuniões, dos nossos cultos,
em adoração a Deus. Tenho certeza que a sua vida será transformada a partir do momento que você estudar essa palavra, ler essa palavra, porque Jesus já dizia, e Ele diz para nós até hoje, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertou Pedro da sua escuridão, da sua ignorância, libertou Pedro do seu eu tão inflado que era, e agora ele é capaz de ensinar a igreja o caminho certo, que é o caminho da humildade, da devoção, da piedade, é o caminho da fidelidade às Escrituras. O que nós desejamos então é que você, a sua família, ela compreenda essa palavra cada dia e que você seja transformado por ela e que você experimente como é viver para Deus, porque é um caminho de vida, é um caminho de paz. O que nós desejamos então à sua família nessa semana de aniversário da igreja é que você encontre essa verdade. E nós estamos dispostos a levar você a encontrar essa verdade tão maravilhosa que é a verdade das Escrituras. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. 6 de maio de 1855. Hoje, domingo, fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a esse passo através de muitas dúvidas e desalentos, que agora, em grande parte, desapareceram. Penso que começo a ser e sentir que é meu grande privilégio sentar à mesa e lembrar-me de seu grande amor com o qual Ele me amou até aqui.